Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de análise matemática para engenharia 2. Hoje vamos falar sobre funções de várias variáveis e derivadas parciais. Então aqui está o link do livro na biblioteca online. E vamos... Então quando a gente fala de funções de várias variáveis, vamos falar a princípio de duas variáveis. Então, quer dizer, o que isso quer dizer? Que a função agora não é mais um f de x igual a x ao quadrado, o qual tinha apenas uma única variável. Então agora ele vai depender de mais de uma variável, né? Ou seja, a imagem vai depender de mais de uma variável. Então a gente fala que a gente está indo, quando tem duas variáveis, está indo para o R2. Então digamos assim, né? Digamos que a gente quer saber a temperatura T, tá? De um ponto da superfície da Terra. Então a gente precisa o quê? Da coordenada x e coordenada y, longitude e latitude, para saber qual é esse ponto, né, o qual a gente tem essa temperatura naquele determinado ponto. Então é uma função de duas variáveis, né, o qual x e y, né, são as variáveis dependentes e t é a temperatura que depende dessas duas variáveis, x e y. Outro, determinar o volume de um cilindro circular dependendo do seu raio e da altura. Então o volume depende do raio e da altura. Então o volume é uma função de V e H, de R e H, que depende do raio do cilindro, né, e da altura do cilindro. Então também é função de duas variáveis também. Tá? Então uma função de duas variáveis é uma regra que associa a cada par ordenado de números reais x e y de um conjunto D a um único número real ou um valor real, denotado por f de x, y. O conjunto D é chamado de domínio e f a imagem. É o conjunto dos valores possíveis de f, ou seja, f de x, y, tal que f de x, y pertence ao domínio. Então, basicamente com duas variáveis, ou seja, com uma variável, o domínio era o eixo x e a imagem era o eixo y. Com duas variáveis, a gente vai expandir isso para o R3, para o espaço. Então, o domínio vai ser o quê? O plano x e y e a imagem é o valor em z, né? A imagem é o z de f de x e y. Então, a gente fala o quê? A gente fala que x e y são funções, tá? São variáveis dependentes e z é a variável dependente. Beleza? Então, se a gente abrir o nosso GeoGebra, a gente consegue ver exatamente isso em R3, ó. Então vamos olhar aqui, GeoGebra, abrir aqui, tá? Então vou abrir a janela 3D, tá? Que é uma janela 3D de visualização. Então se a gente pensar, né, este termo aqui, ó, a gente olhar assim, né, a gente tem que a gente tem x, como se fosse o plano x e y, né? Então isso daqui é o que a gente tinha em R1, x e y. Agora, ó, x e y é o que? É o domínio, tá? E a imagem é a altura, é em z. Então aqui, ó, x e y é o domínio da imagem, então coordenada x e y, e a altura vai ser em z, vai ser a imagem da função, tá? Então a gente falar de duas variáveis, está falando dessa situação aqui, beleza? É isso. Então, ó, para cada função, calcular o f de 3 e 2 e encontre o seu domínio. Então aqui a gente tem f de x, y é raiz quadrada de x mais y mais 1 dividido por x menos 1. Então, ó, f de 3, 2 é só substituir o valor x por 3 e y por 2. Então vai dar raiz de 6 sobre 2. E qual é o domínio? Então o domínio tem que observar o domínio, lembrar de domínio de funções. Então a gente sabe o quê? Que o denominador não pode ser zero, tem que ser diferente de zero. Então x menos 1 diferente de 1. Então vai dar, ó, x menos 1 diferente de 0 vai dar x diferente de 1. É isso, né? Então aqui não pode ser 1 esse valor. E o outro valor, ó, tudo que está dentro da raiz tem que ser o quê? Maior ou igual que 0. Então x mais 1 mais y tem que ser maior ou igual que 0. Logo x, ó, quem que é x mais y mais 1 maior ou igual que 0? Ou seja, y igual a menos x menos 1. Então aqui está reta menos x menos 1. Então é a direita que tem que ser maior ou igual do que esses valores aqui. Tá?
Só isso. Então esse aqui é o domínio. E a outra função, ó, mesma coisa, substitui x e y por 3 e 2, vai dar 3 vezes ln de 1, que é 0. ln de 1 é 0, vezes 3, 0. E o que temos problema aqui é o que? É o que está dentro da raiz, o que está dentro do ln, da raiz não. Então é x vezes o ln de y ao quadrado menos x. Então o que está dentro do ln, que é y ao quadrado menos x, isso daqui tem que ser o que? Estritamente positivo, maior que 0. Então logo você vai ter que x vai ser menor que y ao quadrado. Então, ou seja, são esses valores aqui, ó, que está fora, né, da concavidade da raiz. Beleza? Então é isso que tem que acreditar, tá? É isso que a gente tem que acreditar, não. Isso que a gente tem que observar aqui. Show? É isso. Então outro exemplo, determinar o domínio da imagem, o domínio da imagem, raiz quadrada de 9 menos y ao quadrado menos x quadrado. Então, dentro da raiz tem que ser maior ou igual que 0, está no numerador. Logo, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual que 9. Então, é o círculo, né, uma circunferência de raio 3 centrado na origem. Então, esse daqui é o domínio da imagem, da função, tá? Esse daqui é o nosso domínio. E a imagem, ó, é de menos 3 a 3, que é o que vai refletir no eixo y. Só isso, tá? E o que é a nossa curva de nível? Então, ó, curva de nível, a curva de nível de uma função f de duas variáveis são aquelas com a equação f de xy igual a k, onde k é uma constante. Então, a gente vai fazer o que? A gente vai observar basicamente, né, os valores, né, o qual essa função é igual a um valor de k. Então, f de x é igual a k. E a gente vai substituir esse valor de k em algumas para alguns outros valores. Ou seja, tá? É o gráfico de f que tem uma altura k. Então essa função, ó, ela mostra o gráfico de f em alguma altura k. Ou seja, né, se a gente tem essa função aqui, então para alguns valores de k, que é a imagem, a gente vai ter o que? Circunferências, né? Porque para cada valor de k tem uma circunferência diferente, ó, que é um exemplo. Tá aqui. Então é o que? É a projeção para alguns pontos, né? É a projeção no plano para alguns pontos de k. Outro exemplo aqui, ó. Dada a função 6 menos 3x menos 2y, para valores de k igual a 0, 6 menos 6 e 12. Então você vai substituir, ó. Vai igualar a k. Então vai repetir aqui 2x, 3x mais 2y mais k menos 6, né, igual a 0. Então, à medida que vai substituindo valores de k, se for menos 6 aqui vai ficar o quê? Menos 2, então vai ser igual a 12. Então vai ter essa reta aqui. Então tudo são retas, né? E à medida que vai substituindo quando o k é 0, então vai dar menos 6, vai dar igual a 6, tá aqui. Quando o k é 6, 6 menos 6, 0, então vai estar aqui, ó. E 12 vai dar 6 menos 6, vai dar o quê? 12 menos 6, 6, né? Vai passar para lá menos 6, vai estar essa reta aqui. Então, à medida que a gente vai substituindo, você vai ter essas retas que se repara que são todas paralelas. Por quê? Eu não mexo no domínio, né? No domínio. Não, eu não mexo na inclinação da reta, simplesmente só no valor de k, né? Então, só no termo do coeficiente linear. Eu não mexo no coeficiente angular da reta. Então, as derivadas parciais que a gente vai entrar aqui agora, nada mais é do que exatamente o que a gente aprendeu em derivação de uma única variável, que saiu da definição de limite, né? Então, as derivadas parciais sai da definição de limite. Só que aqui a gente tem duas variáveis, então a gente vai derivar tudo ao mesmo tempo? Não, você vai derivar em relação a uma variável, depois em relação a outra variável. Então, vai depender qual é a variável que você vai estar derivando no momento. Tá? Então, aqui, f de x. Então, quer dizer o quê? Que a derivada em relação a x de xy é o limite quando f de x mais h y menos f de x y sobre h. E a derivada em relação a y é o limite quando h tende a 0 de f de x. Então, repara que x não estou derivando só y mais h menos f de xy. Tá? Mas a gente já sabe fazer, né, as regras de derivações. Então, não precisa de calcular pela definição, tá? Pode aplicar as regras de derivações que a gente já conhece de funções de uma única variável, tá? O que vai
o que a gente vai fazer aqui é o quê? Quando for derivar em relação a x, todas as outras variáveis são constantes. Quando for derivar em relação a y, todas as outras são constantes, tá? Isso é que a gente vai ter em mente. Então, aqui são as notações que podem aparecer para a gente. Tudo derivado em relação a x, derivado em relação a y, tá? E essa é a nossa brincadeira. Então, por exemplo, calcular o f de a derivada em relação a x de 2, 1 é a derivada em relação a y de 2, 1. Então, a função é essa daqui, ó. X ao cubo mais x ao quadrado y ao cubo menos 2y ao quadrado, tá? Então, essa é a função que a gente vai ter que derivar. Então, derivar em relação a x quer dizer o quê? Então, aqui derivar em relação a x, ó. 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo, que y é constante, como se fosse um número, menos 0. Então, aqui a derivada disso aqui é 0, porque é em relação a x. Derivar em relação a y. Então, aqui é 0, aqui 3x quadrado y ao quadrado menos 4y, tá? E aplicar o ponto 2 e 1. Então, aplico o ponto 2 e 1 aqui, ó. 2 em x, 1y, vai dar 16. E aqui 2 e 1 vai dar o que? Vai dar 3 vezes 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, igual a 8. Beleza? Aqui é a outra função. Outra aqui, derivar em relação a x em relação a y, essa função aí. Então, repara que é uma função composta. É seno de x dividido por 1 mais y, né? Então, regra da cadeia. Derivada de seno é o cosseno do que está dentro, vezes a derivada do que está dentro. A derivada do que está dentro aqui em relação a x, ó, né? Esse termo aqui é constante, sai para fora, a derivada de x é 1. Então, vai dar esse valor aqui. E derivada em relação ao cosseno do que está dentro, vezes a derivada do que está aqui, ó. Então, a derivada aqui agora vai ser o que? Vai ser em relação a y, né? Então, aplica a regra do quociente. A derivada do primeiro vezes a segunda. Então, derivada de x é 0. Vezes, isso aqui sem derivar, mais x vezes a derivada disso aqui, que é 1. Então, vai dar menos, né? Sobre a segunda ao quadrado. Então, vai dar esse valor aqui. Tá? Então, derivou em relação a x, y é constante. E todas as outras variáveis constantes. Derivou em relação a y, todo mundo é constante. Só y que vai derivar. Tá? Derivação implícita, né? Que já aprendeu também. Então, derivação implícita, derivar de z em relação a x em relação a y. Onde z é definida implicitamente com funções de x e y. Então, derivar de z em relação a x, em relação a y implicitamente. Então, em relação a x, ó, 3x quadrado, que é a derivada daqui. Derivada daqui em relação a x é 0. Derivada de z, 3z ao quadrado dy dx. Derivada em relação a x, 6yz igual a 0. Tá? E aí, coloca em evidência dz dx. Tá? E passo a dividir nos valores, mesma coisa. Derivada em relação a y, a mesma coisa, ó. Aqui é 0, 3y ao quadrado, 3z ao quadrado, dz dy, vezes a derivada aqui, ó, que é 6xz igual a 0. Só arrumar, então, a derivação implícita. Tá? E a derivação em ordem superior, que se f é uma função de duas variáveis, e suas derivadas parciais, f de x e f de y, são funções de duas variáveis, de modo que podemos considerar novamente suas derivadas. F de x, x, f de x, y, f de y, x, f de y. Chamadas derivadas parciais de segunda ordem de f. Se f de x, y, usamos a seguinte notação. Então, a gente tem essas notações aqui, ó. Derivada duas vezes em relação a x, derivada duas vezes em relação a y. E aqui, derivada de x, y e derivada de y, x. Sempre, ó, derivar primeiro que está dentro do parênteses, tá? Portanto, f de xy ou d ao quadrado f dy dx significa primeiro derivando em relação a x e depois em relação a y, tá? E se for f de y x ao contrário, primeiro y, depois x. Beleza? Então é isso. Então aqui são anotações que podem aparecer nas derivadas de ordem superior para a gente, derivar mais de uma vez. Que tem um exemplo aqui, ó. Derivar essa função aqui, ó, em relação a x, xy, tá? Yx, y. Então, derivar em relação a x, ó, deriva aqui em relação a x. 3x ao quadrado mais 2xy ao cubo e 0. Derivar em relação a y, 0. 3x quadrado, y ao quadrado, menos 4y. Derivar em relação a x, x duas vezes. Então, derivar de novo aqui, vai dar quem? 6x mais 6y ao cubo. Derivar aqui em relação a y, essa aqui, ó, f de x, y. Então, derivar isso aqui de novo em relação a y. Então, 0,
6xy ao quadrado. Derivada em relação a y, essa daqui, ó, vai ser quem? Y, agora x, y aqui, ó, yx, vai ser quem? 2 vezes 3, 6, x, y ao quadrado, mais 0, que é em relação a x, então y é constante. Y de novo, ó, derivado de novo aqui em relação a y, vai ser quem? 3x quadrado vezes 2y, 2 vezes 3, 6, 6y ao quadrado y, menos 4, que a derivada de y é 1, tá? E aqui, ó, derivada essa função aqui em relação a x, y, z. Então, deriva em relação a x primeiro, regra da cadeia sempre, né? Ó, derivada do seno, cosseno, né? Ó, deriva o seno, cosseno de 3x quadrado y, z, vezes a derivada que está dentro, que é 3. Deriva de novo em relação a x de novo, então vai derivar do cosseno, é menos seno, né? De 3x, vezes a derivada aqui em relação a x, que é 3. Então, vezes 3 vezes 3, né? Aqui vai dar menos 9. Agora, em relação a y, derivado aqui em relação a... Então, derivado do menos seno, menos cosseno, né? De 3xy, z, vezes a derivada em relação a y. Então, em relação a y, isso daqui é 0 e derivada de y é 1. Então, vai sobrar z. Então, aparece o z aqui, ó, por isso. E agora, em relação a z, então, aplicar a regra do produto aqui, ó. Derivada da primeira, que é menos 9, vezes o cosseno de 3x mais yz, mais, ó, menos 9z, vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Menos seno, com menos aqui vai ficar mais. De 3x yz vezes y, né? Que é a derivada em relação a, ó, vezes z. Z aqui vai aparecer aqui, ó, que é a derivada em relação a z. Então, derivada aqui em relação a z quer dizer o quê? Vai aparecer um y aqui. Então, 9z, y. Beleza? Então, é isso, tá? Nos encontramos na próxima aula. Obrigado.